Bem, olá, mais uma vez estamos aqui com mais um estudo, mais um ensinamento. Se você puder passar para as pessoas, passa. Eu sei que tem muita pessoa, muita gente com dúvida, querendo aprender, mas eu vou dizer uma coisa para você, em alto e bom tom. Não tenha medo de aprender. Não tenha medo. Existe muito medo, muito receio das pessoas de ouvir algumas coisas, de ouvir a verdade. Há medo nisso. As pessoas gostam de permanecer na mesmice. A mudança é um caso difícil. E eu quero explicar para você que eu não quero você na minha igreja. Não quero que você venha na minha igreja. Eu não tenho igreja. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não preciso do seu dízimo. Eu não preciso da sua oferta. Só quero que você aprenda. A minha intenção é a salvação. E isso depende muito do teu entendimento. Depende muito do que você quer aprender. Então, muitas dúvidas são causadas nos vídeos. E as pessoas ficam me perguntando: por que você não fala sobre isso? Explica sobre isso, explica. É difícil, às vezes, você pegar uma pessoa e explicar em todo lugar e toda hora. Então, por isso eu faço o vídeo. Então, muitas dúvidas que você tiver, você vai passando para as pessoas. Passa o vídeo, deixa ela ouvir, depois ela vai ouvindo mais, vai aprendendo. É assim que eu faço. É assim que tem ajudado as pessoas. E há uma questão muito grande entre o evangelho e o católico. O catolicismo, o romano, o evangelho está certo, ele se acha totalmente correto, se acha perfeito. Existe só uma perfeição. Essa Bíblia, a palavra de Deus, está na Bíblia. Tudo que está correto tem que ser praticado pela Bíblia. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia só tem valia quando ela está no tempo e no período para qual ela foi enviada. Não adianta eu querer nada do que aconteceu com Moisés, com Abraão, com Jacó, não adianta. Porque aquilo era o período em que Deus tratava com eles. Deus se revela desde o princípio como Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Estabaone. Você já viu aquele castiçal que tem 7 copinhos em cima? Aqueles são 7 espíritos redentivos de Deus. Aquilo representa Deus em todos os períodos que ele se apresentou e se apresenta para se revelar à humanidade. Então, o Jeová Jireh, o Jeová da provisão, que foi para Israel, o Shalom, Jeová Nissi, Jeová Estabaone, o Deus que se apresentou para curar, para sarar, para prosperidade, foi para a nação de Israel. Para nós hoje, Hebreus capítulo 1 diz assim: antigamente Deus nos falou de diversas formas. Hoje fala a nós pelo seu Filho, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1. Então, o hebreu, o judeu, ele queria ouvir de outras coisas, queria ouvir outras, e está tudo errado, porque ele falou: não, antigamente Deus falou de outra forma com você. Falou lá com Moisés de outra forma, o Deus que provê recursos, o Deus da guerra. Agora não, agora é Jesus. Então, se agora é Jesus, você está depois da morte de Jesus, depois da cruz. Depois que Jesus morreu na cruz, agora sim é para você. Antes da cruz, Jesus estava de corpo presente, não tinha igreja. Então, quando surgiram todas essas coisas, os santos, os batismos, água benta, quando surgiu isso? Foi Deus que ordenou? A Bíblia mandou? Algum apóstolo formalizou e mandou que fosse praticado isso? Você acha que está correto algumas dessas práticas? Se você acha que está, eu falo sempre, você está na sua religião? Procura saber de onde ela veio. Procura saber onde ela existiu, onde começou. Não, eu estou na igreja de fulano, tá? Então procura saber de onde ela veio. Ah, eu gosto de espiritismo. Procura saber de onde surgiu. Como é que surgiram essas coisas?
Como é que surgiu a Igreja de Jesus Cristo? Aonde surgiu Jesus? Aonde surgiu o propósito de Deus começar a tratar com você ou comigo para alguma coisa? Ou você acha que é em vão, Jesus? Tudo isso que você pratica não serve de nada. Pensa nisso. Será que não é para nada? Jesus não é para nada? Eu vou tentar, pelo tempo, eu não tenho muito tempo, por isso os vídeos são curtos. Eu vou dar uma explicação para você de onde surgiram tanta informação, tantas coisas no meio das igrejas, tanto da evangélica como da católica, como surgiu no Espiritismo, como aconteceu tudo isso que está nos dias de hoje. Será que veio da Bíblia? Eu te desafio a você me mostrar na Bíblia essas coisas todas que estão aí sendo praticadas. No meio dos evangélicos tem culto do capim, culto do gira-gira, do roda-roda, da sapatinha de fogo, tem de tudo. Mas é invenção, não está na Bíblia. São homens que fazem essas práticas. No catolicismo, tem os santos, as missas, o rosário, todas essas coisas. Quem inventou foi o homem. Quando? Onde iniciou isso tudo? Vamos estudar a Bíblia e depois vamos pegar alguns livros em particular, ou livros que vão indicar sobre a história. Para a gente começar a aprender, a gente teria que ir em Apocalipse, quando João dá uma revelação, Deus dá uma revelação para João sobre as igrejas na face da terra. As igrejas que vão do ano 30, da morte dele, até o final dos tempos, até o ano 2000, que nós estamos vivendo hoje, 2000, 2050, até aí a igreja está instalada. A igreja está. Agora, você acha que a igreja foi instalada por um homem? A igreja foi instalada por Deus. O homem que pegou a igreja e distorceu ela durante esses 2000 anos. Presta atenção nisso. Eu quero que você entenda, eu quero não mudar a tua vida, não vou mudar nada, não vai mudar nada. A única coisa é mudar a sua eternidade. Isso eu garanto para você. Se você entender o que a Bíblia explica, vai mudar somente a sua eternidade. Os dias aqui vão continuar. O Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então, aflição você vai ter, problema você vai ter, dificuldade você vai ter. Se está ruim, melhora. Se está bom, piora. E assim vai a vida. Mas quando você vai para Apocalipse, eu vou dar uma lida, eu vou desviar o horário porque eu vou ler. Apocalipse 1 está escrito assim, revelação de Jesus Cristo ao qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente vêm acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha só, quem escreveu foi João, quem enviou para ele foi Jesus Cristo. Então, você acha que tem que existir um respeito, não tem? Se você respeita tanto dogmas, coisas de homem, por que você não respeita Jesus? Fica mais fácil. Melhora a sua vida também. Vamos lá. Primeira carta, eu vou dar só um aparanhado para entrar logo nas inquisições que aconteceram, nas coisas que aconteceram na igreja, o que deu a entrada. A primeira carta são 7 cartas enviadas para o período na Terra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas elas têm um período na face da Terra, na região da Ásia, onde elas foram instaladas. Ela tem um conteúdo histórico e profético. Histórico porque elas estavam no ano presente, existiram no ano presente. E profético porque aconteceram coisas onde o próprio Jesus profetiza os finais dos tempos. Vamos lá, eu vou resumir o máximo que eu puder. A igreja de Éfeso, ela vai do ano 30 ao ano 100. É a primeira igreja, Éfeso. Éfeso significa o quê? Ela significa desejada ou solta. Então, a primeira igreja instalada do ano 30, após a morte de Jesus,
pelos apóstolos, os 12 apóstolos, quando eles estavam na igreja de Éfeso, ela se tornou desejada, ou solta, livre. Interessante, né? Hoje você na igreja, você não é livre. Você é preso. Mas a igreja diz que ela é desejada e solta. Você tem que desejar ser livre. A religião não te deixa você ser livre. Nem te traz desejo de ser. Muitas vezes você é obrigado por tradição, por costume. Você obriga, você fica na igreja. Mas ela é solta. Ela diz, o Éfeso significa desejada ou solta. Solta, livre. Livre, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Colossenses capítulo 2 explica tudo isso. Mas eu sou livre. Que ninguém me julga pelo dia de lua, de culto, lua nova, lua cheia e saravá. Ninguém me julga por isso. Aliás, eu preciso falar sobre saravá para você. Sobre isso é muito interessante, muito engraçado, sobre macumba. Segundo a igreja, outra coisa que também é a igreja que pôs a prova, a igreja de Éfeso pôs à prova os apóstolos. Se diziam apóstolos, mas não eram. Os apóstolos só foram os 12. Então essa igreja, Jesus amou ela, porque ele punha à prova os apóstolos. Gente, o que tem hoje em dia apóstolo aí? Essa igreja... Já imaginou nos dias de hoje você colocar à prova os apóstolos, ver se eles são? Eu já pus. E tem vídeo meu aí sobre apóstolo. Tem bastante. É só você entrar nas páginas minhas aí com o meu nome, no YouTube ou no Facebook, você vai achar muita coisa. Bom, segunda igreja. Estou resumindo bastante. Segunda igreja é Esmirna. A Esmirna significa igreja oprimida, apertada. Quando você aperta, ou seja, esmaga, você tira da mirra um grande perfume. É interessante, quando você sofre aperto, quando você sofre perseguição, que a igreja sofreu, a igreja de Esmirna, porque ela é a primeira igreja perseguida por judeus e pelos romanos. É a igreja que vai lá na faixa de Gaza. Eu não vou falar sobre a guerra, mas já dá para vocês entender por que a perseguição do povo judeu naquela região. Porque a igreja, quando estava em Jerusalém, ela foi perseguida pelos judeus, que não aceitavam o cristianismo. Eles perseguiram a igreja vai para a faixa de Gaza. Essa igreja é exprimida por judeu de um lado e os romanos do outro. Por isso a igreja de Esmirna. Esmirna, ela tem um perfume amargo. É interessante, né? Tudo que é como perfume, suave, gostoso. Você já bebeu perfume? É horrível. A palavra de Deus é assim. Quando você ouve, você vê aquela coisa gostosa, ela é muito fácil de você entender, de se iludir com ela. Mas quando ela entra no coração, ela é amarga, é como fel. Quando você começa a degustar, ela é como fel. A Bíblia diz isso. Quando ela vem na boca, ela é saudável, é doce. Mas quando você digere ela, ela é amarga. Essa é a palavra de Deus. Se você entra numa igreja, numa religião, e só tem para você bênção, 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 não te leva a você refletir, a você pensar, você não está na igreja. Você não está na igreja. A igreja é lugar de reflexão, de mudança, de aprendizado, e você saber o que você pratica. Vem ou não vem da parte de Deus? Próxima igreja. O tempo meu é muito curto, senão os vídeos ficam pesados. É a igreja que eu quero falar com você, Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela começa no ano 300 ao ano 600. Tudo que está aí nos dias de hoje começou em Pérgamo. Olha que interessante. Pérgamo, ela significa Soter ou Zeus, né? Que significa o Deus Salvador. Pérgamo é o Deus Salvador. Como é que você fala para uma pessoa que ela tem que entrar nessa igreja, porque aí a salvação dela é isso?
Você tem que aceitar o que ela faz. A igreja de Pérgamo é a igreja que fez o primeiro culto fora de Roma. O primeiro culto pagão fora de Roma foi na igreja de Pérgamo. O que acontecia na igreja de Pérgamo? Eles falavam que tinha o... Como é que chamava? Aquele... Tinha um culto da cobra, vamos dizer assim, o culto da cobra, eu não lembro o nome do culto. Essa cobra aparecia de noite, no meio do culto, e sarava as pessoas doentes. Gente, todo mundo ia nesse culto. E essa cobra aparecia lá e sarava todo mundo. Você já viu o símbolo da medicina? Não é um cálice com uma cobra enrolada? Vem daí. Esse cálice da cobra enrolada vem daí do ano 300. Esse culto pagão que se iniciou dentro da igreja de Pérgamo, uma igreja cristã. Todo o desenrolar dela vai mostrar que Deus mostra os tropeços da igreja, tudo que ela fez. Mas eu queria mostrar para você, Pérgamo significa torre ao casamento. Não sei se você já viu a igreja de Pérgamo, ela tem uma torre grande, alta, bem alta. Por que a igreja tem que fazer uma torre alta? Você olha um grupo de pessoas dentro de um salão, você olha e fala, não, isso aí não é igreja, não. A igreja é lá, aquela grande, aquela amarela, com uma torre grande, tem uma cruz em cima. Isso aí é igreja. O salãozinho é igreja. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei, falando no meu nome. Então precisa tomar cuidado também, se no salãozinho estão falando de Jesus ou estão fazendo saravá. Mas você identifica uma igreja por causa da torre. Por que torre? Porque torre agrega muita gente. Torre cabe muita gente. Ou casamento. Por que casamento? Casar com o quê? A igreja foi casar com quem? Você aceitou a noiva? Aceitou a noiva? A noiva te aceitou? Isso é um casamento. O que a igreja introduziu? Isso eu vou ler por causa do tempo. O que aconteceu no ano 310? Foi introduzida a reza dos defuntos. Está na Bíblia? Não. Aceitaram? Aceitou. Casou com isso. Casou com essa doutrina. Uso de vela. Está escrito isso na Bíblia? Não. Casamento. Aceitaram. Culto aos santos e a anjo. Está na Bíblia? Não. Você tem que cultuar a quem? A Deus. Instituição da missa. Como é que era a missa? Esse sistema romano que a gente vê até os dias de hoje. Um lá na frente que sabe tudo e o resto que senta não sabe nada. O leigo e o clero. A Bíblia diz que todos nós somos iguais a Deus. Todos nós somos iguais perante Deus. Não há um que sabe mais ou que sabe menos. Agora existe o mestre, aquele que ensina. Pelo menos eu tento ser. Não sou, mas tento. Outra coisa, culto à Virgem Maria. O culto à Virgem Maria começou no ano 300. Jesus morreu no ano 30 da era cristã. Se Jesus morreu no ano 30, já existiam os cultos dos apóstolos para Jesus. Depois de 300 anos, surge o culto para Maria. Aceitaram? Aceitou. Casou. Extrema-unção. Encomendar a alma. Gente, eu já vi cada absurdo. Eu vou em velório. Eu aceito, vou, faço culto de corpo presente, explico sobre aquela vida, explico o plano de Deus, explico tudo no velório. Mas tem gente que vai no velório e eu me sinto ofendido. Sinto que as pessoas não podem fazer isso, iludir as pessoas desse jeito. É horrível. Já fui em cultos espíritas, de velório espírita, e também dos católicos, dos padres. Já fui em vários. Fico horrorizado. Não é para isso. Não é desse jeito. Bom, está aqui. Mas isso aconteceu em Extrema-unção?
No ano 526, o culto a Maria, no ano 431. 431 da era cristã surgiu o culto para Maria. No ano 500, roupa sacerdotal. O que é roupa sacerdotal? É me diferenciar de você. Haja visto que um pastor hoje não prega de bermuda e chinelo. Ele tem que estar de terno e gravata. Ser superior a você. Ou estola sacerdotal, a mitre, aquele chapéuzão comprido, um conclavo, tudo isso aí, para impressionar. Então, isso, roupa sacerdotal, no ano 500, as roupas. 593, a doutrina do purgatório. Falar sobre morte, quem vai, para onde vai, resolver arrumar um lugarzinho aí, o purgatório. É horrível essa doutrina, perigosíssima. Aqui começa, irmãos. No ano 600, Bonifácio III se declara único bispo universal, se declara papa. Ele se declarou papa, eu sou o papa e acabou, é assim que eu digo. Não é a Bíblia que diz. O que me consagra o mestre é a palavra de Deus, não sou eu. Não, de maneira nenhuma. Se a Bíblia me qualificar como mestre, eu sou mestre. Se ela me qualificar como apóstolo, eu sou apóstolo. Se ela me qualificar como evangelista, eu sou evangelista. Os apóstolos de hoje não são qualificados nenhum é qualificado para ser apóstolo. Não existe a mínima possibilidade de existir um apóstolo nos dias de hoje. Nem o Papa. Mas ok, casou, aceitou, está lá. Aqui, jejum à sexta-feira, instituição, festa, missa de defunto. O cara já morreu faz um ano, fazer missa. É para tomar dinheiro. Jejum às sextas-feiras da quaresma. No ano 998, quase 1000 anos depois da morte de Jesus, resolveram fazer culto. Aqui, meu irmão, dogma da infalibilidade da igreja. Aparece o rosário no ano 1090. Tem origem no Oriente, nem no sistema romano. Adoção da hóstia. A hóstia no ano 1220. Antes do 1220, como é que fazia para perdão dos pecados se não tinha hóstia? Pensa nisso, meu irmão. O tempo meu acabou. Mas pensa nisso, se não tinha hóstia, como é que fazia? A hóstia apareceu no ano 1220. Sabe onde eu estou consultando? Na Barça. Conhecer. Na internet. Quando foi instituída a hóstia. Então, não sou eu que estou falando, está escrito, a história está aí. É muita coisa, é muita informação do que introduziram. E a igreja de Pérgamo casou com isso tudo. E aí continua, onde a própria igreja institui e vai desejar ou aceitar um grande casamento, aonde está o trono de Satanás. Satanás vai e bota seu trono dentro da igreja. É isso aí. Tem muito mais aí, tem mais vídeo. Vai assistindo aí, aos pouquinhos a gente vai aprendendo.